Fala galera, aqui é César, criador da The Compass Academy, e hoje eu quero trazer uma resposta a vocês. Até que ponto deve ser o seu relacionamento com os seus liderados? Como deve ser o seu relacionamento com os seus liderados? Eu trago uma resposta para vocês porque 48% de vocês, dos mais de dezenas de milhares de pessoas que responderam aquele questionário do Scorecard sobre liderança inspiracional, afirmaram que não conhecem os interesses dos colaboradores da organização na qual ele lidera. Fica com a gente nos próximos minutinhos que você vai entender 5 dicas chaves para que você tenha um relacionamento saudável com a sua equipe. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é uma reflexão, para que você entenda o real motivo pelo qual você precisa conhecer os interesses do seu colaborador. O grande papel do líder é encontrar o meio do caminho entre o sonho da organização e também o sonho individual de cada um dos colaboradores. Se você não encontrar esse meio do caminho, vai haver uma ruptura mais cedo ou mais tarde. Se você coloca uma pessoa para trabalhar só para cumprir os interesses da organização, essa pessoa vai cansar e vai pedir para sair. Se você coloca essa pessoa para satisfazer os interesses dela, essa pessoa vai estar super excitada, mas a organização não vai estar progredindo. Então isso também não vai ter duração longa. Quando você encontra o meio do caminho entre o interesse do colaborador e o interesse da organização, você está cumprindo muito bem um dos principais quesitos do papel da liderança. Fazendo isso, você vai conseguir engajar essa galera de uma forma bastante real. Esse é o primeiro motivo pelo qual você precisa entender os interesses dos seus colaboradores, precisa entender o sonho dos seus colaboradores, porque senão você vai estar falhando num pilar fundamental de engajamento da sua galera. O segundo ponto que eu quero passar para você aqui, para que você tenha um relacionamento saudável com a galera da sua equipe, é que você precisa incansavelmente agregar valor para as pessoas. E você vai se lembrar de alguns vídeos anteriores que eu liberei algumas semanas atrás, que eu compartilhava aqui, para que você consiga agregar valor para os seus colaboradores, você precisa se colocar na posição dele, você precisa entender aquilo que ele valoriza. O teu papel como líder é pagar o seu colaborador, pagar o seu funcionário numa moeda que ele valorize. O que adianta, por exemplo, se uma pessoa é completamente introvertida, ela quer a parte dela em dinheiro, e você vai recompensar essa pessoa trazendo ela para jantar com você ou com o CEO da sua organização? Não é esse o interesse dessa pessoa. Portanto, você precisa entender quem são essas pessoas, você precisa entender quais são os reais interesses dessa pessoa para que você possa agregar valor de uma maneira efetiva. A terceira dica que eu quero te dar é: não tenha funcionários de estimação, tá certo? É muito comum os líderes escolherem 2 ou 3 ou de repente um único colaborador, e esse cara fica o dia inteiro em reunião com esse colaborador. Esse cara convida esse cara para a sala dele o tempo todo, esse cara vai tomar café com esse cara vai almoçar com esse colaborador. Isso não faz bem para o espírito da equipe toda. Tá certo? As pessoas que não fazem parte desse ambiente mais íntimo com o líder vão se sentir preteridas e elas vão começar a dividir o time. Você vai perder o espírito de equipe tão importante para que você tenha um time de alta performance, tá bom? Então fica atento, não desenvolva colaboradores de estimação. O quarto ponto que eu quero compartilhar aqui com você, para que você tenha um relacionamento saudável com a sua equipe, é o seguinte: compartilhe sempre as informações com todos os colaboradores ao mesmo tempo. Se em algum momento um membro da sua equipe percebe que um par dela, membro ali da sua equipe, tem alguma informação privilegiada que ela não acessou, você corre sérios riscos de perder esta pessoa, tá certo? Então, o compartilhamento das informações, as mesmas informações e ao mesmo tempo é muito importante. Se você não fizer isso, a Rádio Peão vai se encarregar de fazer essa informação percolar rapidamente no ouvido das outras pessoas. E você, como líder, vai perder a liderança da sua equipe. O quinto ponto e último é o seguinte: registre
as delegações que você está dando para cada membro da sua equipe. Às vezes, involuntariamente, você acaba sobrecarregando muito uma pessoa do seu time e a outra pessoa fica ociosa. Indiretamente, você está passando uma mensagem de que você confia muito numa pessoa e você não confia na outra. Esse é um elemento que muitos líderes falham, porque na ânsia de querer resolver os problemas, ele acaba delegando muito para uma determinada pessoa. Se você tem um cara muito mais sênior do que os outros no time, as outras pessoas se sentem preteridas. Líder, fica atento em como que você vai delegar, porque senão você não vai querer desenvolver um relacionamento saudável com a tropa toda. Ah, César, como que eu faço então para conhecer o interesse das pessoas? Conversa com elas. Aproveita muito bem o one-to-one. Tem uma ferramenta que eu uso que é muito simples. Eu pego um papel em branco e peço para a pessoa desenhar uma linha do tempo em cima do aspecto profissional. Quais foram os principais marcos, os principais eventos da vida profissional dela. Ah, me formei tanto, comecei a estagiar, fui trainee, fui promovido a gerente e por aí vai. A pessoa vai relatar numa folha de papel em branco em 5 minutos a história dela e as coisas que mais marcaram. E da parte de baixo, a mesma coisa do ponto de vista pessoal. Em 5 minutos, 10 minutos no máximo, você vai ter a oportunidade de conhecer as coisas que mais marcaram na vida pessoal de cada um dos seus colaboradores. Muito bem, galera, com isso a gente finaliza o vídeo de hoje. Em resumo, conheça bem a história das pessoas, conheça os sonhos de cada uma das pessoas, conheça as problemáticas pessoais que cada um passam na vida, mas cuidado com uma intimidade exagerada. Isso vai te colocar numa situação muito difícil quando você precisa tomar uma decisão chata de ser tomada. E muito dificilmente você vai conseguir manter um nível de intimidade com cada um dos colaboradores do seu time de uma forma igualitária. E aí você vai acabar dividindo o time e fazendo com que você não tenha aquele espírito de uma equipe de alta performance. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deem um like aqui, façam seus comentários, compartilhem com aquelas pessoas que precisam entender e melhorar o relacionamento com o time de vocês. E nos vemos nas redes sociais. Um abraço.